Olá, sou o professor Cristiano Pires, estou aqui, eu sou professor da casa, sou especialista em prótese e sou concursado em prótese fixa e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre uma aula de planejamento de casos complexos. Então, essa aula eu já apresentei num congresso da UEA e estamos aqui fazendo essa nova gravação para deixar aí para os próximos alunos terem esse prazer de também seguir alguns passos no nosso conhecimento aí, no nosso um pouquinho que a gente tem para oferecer. Então tá aqui, foi apresentado na 18ª semana odontológica e um congresso bem importante aqui da região norte. Bom, vamos falar um pouquinho sobre planejamento. Como que a gente constrói um sorriso, né? A construção do sorriso ela vai com base em algumas análises e percepções que o dentista vai adquirindo ao longo do tempo. Então, como que a gente faz uma super coroa, né? Como que você consegue criar uma coroa que dure bastante tempo? Uma coroa como essa aí? Não, brincadeira. Uma coroa de prótese fixa ou uma coroa unitária, né, uma coroa cerâmica. Bom, o caminho às vezes pode ser confuso porque são vários elementos envolvidos. Então, a ideia da aula hoje é dar alguns direcionamentos para vocês e a gente vai passar por alguns passos. Tá? O primeiro passo, então, o passo inicial, seria a análise do sorriso. Tá? O que o paciente apresenta. E a gente tem que ter em mente o seguinte: primeiro, conhecer um sorriso harmonioso e natural, para depois passar a visualizar as imperfeições. Então, a gente observa esse sorriso e nota que os lábios são a moldura do sorriso, né? Então, ali a gente tem a curvatura do lábio inferior, dando ali as margens incisais para os incisivos e os dentes superiores, né? E o lábio superior dando ali o toque da onde ficaria o término da região mais cervical do dente. Esse é um padrão considerado normal e considerado mais agradável. Vamos avaliar agora um caso mais complexo. Bom, quando a gente analisa um caso mais complexo, por onde a gente vai iniciar essa análise? Então a gente tem alguns pontos de referência. Vamos voltar àquela imagem antes. Aqui eu tenho alguns pontos de referência que vão servir para entender por que é harmonioso aquele sorriso. Bom, se vocês observarem, existem pontos azuis que a gente chama de zenith, ou o ponto mais cervical do dente, ponto mais alto do dente. E esse zenith, ele se equivale dos incisivos centrais e os caninos, eles estão na mesma altura. E o zenith dos laterais levemente abaixo dessa linha. Depois a gente tem uma faixa conectiva que seria entre as papilas, a linha das papilas e a linha dos pontos de contato. Elas formam o que a gente chama de asa de gaivota, dando uma impressão aí de harmonia, né? Ela abre para um lado e abre para o outro, de uma forma crescente. E, por final, a gente tem a linha do rebordo ali da borda incisal, que é aquela que acompanha o lábio inferior. Isso seria, então, um padrão mais harmonioso e natural. Vamos voltar para aquele outro caso. Então, está aqui o caso, a gente vai examinar e observa que a linha média está alterada, a linha média ela tem que coincidir com a linha entre os incisivos, porque a gente tem uma ausência de um dente lateral. Também é possível observar que o zenith não está sendo respeitado. Então a gente tem ali zeniths que deveriam ser da mesma altura, o canino e os centrais, eles estão diferentes, né? E existem coroas insatisfatórias com pouca estética nos dentes da frente, algumas restaurações antigas de resina e também restaurações de amálgama que apresentam ali uma grande extensão, levando a um manchamento
do restante do dente. A gente tem ali um manchamento por metal. Então, nessa foto a gente já identifica vários problemas. Então, o primeiro passo seria aí uma boa análise e muitas das vezes para o iniciante é interessante a fotografia. Então, se você puder documentar todos os seus casos antes de iniciar o caso, é muito importante para um planejamento quando você está com uma vista mais descansada. Vamos então analisar esse caso. Esse caso foi de uma aluna de graduação, onde o paciente se queixava de uma restauração para ser feita no dente central. Ele tinha ali um central entre duas coroas. Essas coroas apresentavam ali uma anatomia bem diferente do que seria a anatomia dos outros dentes, né? Então elas se destacavam ali, a gente já percebia um ar de artificialidade nessa estrutura. Porém, quando a gente tem uma vista um pouco mais treinada, a gente pode observar que existe ali, acima da coroa do lateral, um pontinho. E esse pontinho, que eu assinalo aqui, chamou a atenção porque, quando indagado o paciente, ele falou que realmente, de vez em quando, ele sentia um incômodo e drenava-se um pus dessa região. Então, um olhar atento não se atenta somente para a estética, somente para o impacto inicial, tá? A gente agora passa para a segunda fase, para o segundo passo. Então, o segundo passo seriam aí nossos exames complementares. Então, ao realizar a radiografia desse elemento, a gente observa que o núcleo metálico desse elemento perfurou a raiz. Então, a gente tem ali uma lesão no periodonto e também uma adaptação dessa coroa. Então, esse caso aí já tem algum tempo, já desde 2007, foi realizado na graduação na UFAM, quando eu era professor da UFAM, temporário. E a solução para esse caso, o paciente veio se queixando de uma área estética, mas ele precisava aí de devolver saúde. Então foi feita a exodontia desse dente lateral. Então a gente pode observar ali que foi deslocado a lesão, foi deslocada mais para o ápice, mas ela veio junto com o dente. Observa-se ali a área de perfuração do núcleo metálico e a desadaptação da coroa. Então, dentro da nossa área, a gente sabe que existem muitos profissionais que não se preocupam tanto com a devolução da saúde, né? Se ele percebeu que tinha sido perfurado, a gente tem um outro caminho, que é a tentativa de salvar esse dente aí com tratamentos de MTA, né, que o pessoal da endodontia pode nos dar um bom suporte, e não continuar o tratamento como se não tivesse nada acontecido. Então, vamos observar essas radiografias aqui. Esse caso é um caso que eu vou ainda me estender mais um pouco, mas é observado que esse paciente ele tem por volta dos 20 e poucos anos, e ele tinha ali não aparecimento desses dentes na oclusão ideal. Esses dentes ali estavam anquilosados de canino para trás. Então, a gente pode observar que na radiografia não existe ligamento periodontal. E esse paciente estava sendo submetido à ortodontia. O ortodontista ele poderia ter analisado com um exame complementar apenas que não adiantava tentar fazer movimentação ortodôntica em um dente que é anquilosado. Então, esse paciente passou aí por um período de em torno de 4 anos com o aparelho sem nenhum resultado. Então, aqui a radiografia panorâmica desse paciente, onde a gente pode observar os molares superiores bem impactados, bem acima ali do padrão oclusal normal, e de canino para trás a gente vê realmente bilateralmente uma desarmonia oclusal. Esse paciente se queixava que os dentes anteriores estavam começando a quebrar devido à sua mastigação ser exclusivamente
feita nessa região. Então, ele me procurou para fazer esse tratamento, era um tratamento complexo, né, que a gente vai dissecar ele aqui, vai explicar bastante aí sobre como a gente trata casos complexos assim. Então, vamos para o nosso terceiro passo. A gente, então, fez a análise inicial, fotografia, fez os exames complementares, agora a gente passa para a fase de planejar, planejamento. Bom, planejamento, a gente pode partir para um planejamento mais artesanal, né? Hoje em dia a gente tem enceramentos diagnósticos feitos de forma digital, mas aí no caso a gente realizou uma correção dos padrões oclusais através de enceramento diagnóstico manual. Então, conserto de linha média, as medidas de zenith e proporcionalidade do lado esquerdo e direito para essa paciente. Então, feito ali também, levando em articulador semiajustável, foi possível analisar se esse padrão era viável para a boca do paciente, né? É feito, então, uma muralha, ou várias muralhas, né? Aqui a gente tem o exemplo de algumas muralhas, que seria a muralha abaixo ali à esquerda, que seria a muralha rosa e azul, feita para o teste de mocap e também para testes de provisório, né? Tanto as duas de baixo seriam para mocap ou para provisórios, e a de cima, que é fatiada, seria para preparo de lente de contato ou para coroas, feitas moldando o enceramento diagnóstico. Todas elas aqui foram a partir do enceramento diagnóstico. Então está aqui a moldagem sendo realizada sobre o enceramento diagnóstico, e nesse caso aqui, a gente tinha uma paciente que tinha um sorriso infantil, necessitando ali de aumento de coroa clínica, fechamento de diastemas, clareamento, e com a primeira consulta foi feito ali o planejamento. Na segunda consulta a gente dá ali uma prévia do que poderia ser feito no caso do paciente. Então a gente utiliza uma resina chamada de bisacrílica, e aqui um resultado prévio para o paciente, sem nenhum desgaste nos dentes, ali como ficaria o trabalho se a gente fizesse tudo o que foi planejado. Então a gente tem ali o aumento de coroa clínica, os fechamentos com lente de contato, clareamento dentário, e a paciente ela tem imediatamente ali um vislumbre do que seria possível fazer para o caso. Então, eu acabei de fazer a análise, exames complementares, planejamento. Agora vamos para o quarto passo, que é o passo da nossa execução. Então, esse passo agora é um passo importante, onde não se pode errar, né? Então, com aquelas muralhas cortadas, fatiadas, a gente pode observar aqui que esse caso, por exemplo, era para lente de contato. E na região incisal, segundo o nosso planejamento ali, ainda precisaria de mais desgaste. Então, com a muralha, a gente pode visualizar ali, comparar diretamente em boca, se a gente consegue melhorar ali um padrão, para que, nesse caso, a lente de contato tenha uma espessura homogênea, né? Então, ali por volta de 0,3 milímetros de espessura é o ideal para esse caso. Tá. Em alguns casos mais extensos, então, a gente remove as coroas antigas. Então, aqui, as coroas que o paciente apresenta foram removidas, e a gente nota aí diferentes substratos para serem trabalhados, né? E isso vai entrar no nosso próximo passo, que é um planejamento futuro das reabilitações. Então, aqui, o que tinha antes, né? Aí removemos, e um sombreado aí, como que é as estruturas que estavam por baixo. Aqui sendo feito o desgaste e o refinamento do preparo.
Lembrando que em áreas estéticas é importante deixar o término mais escondido possível, então a gente sempre trabalha 0,5 milímetros dentro do sulco gengival, sendo aí um trabalho intrasulcular, né? Aqui uma outra visão, não valia a pena a remoção desse núcleo, a gente pode observar ali que tinha falhas de adaptação, mas como ia ser tudo recoberto, a gente preferiu optar por manter esse núcleo, que o risco de remoção era maior para essa paciente, né? Então foi obedecido aqui, nas coroas totais, um planejamento que a gente já executa na graduação, que são as regras que a gente passa dentro da disciplina, que seriam as primeiras inclinações em vermelho, segunda inclinação em azul, o desgaste incisal em verde e o desgaste na região acima do símbolo de amarelo, né? Isso aí seria o padrão para a gente obter, no mínimo, 1,5 de espessura de desgaste, sendo que na incisal a gente pode ter ali até um pouquinho mais, até 2 milímetros de espessura, dependendo do caso, se necessita de mais detalhes estéticos. Aqui uma nova imagem mostrando a região que a gente vai ter ali como a área intrasulcular, que depois vai ser importante para a gente ter a cópia, que a gente vai chamar de saia, né? A gente tem que copiar bem essa região. Então, nessa imagem é possível ver ali um volume maior de gengiva, é sinal de que a gente trabalhou intrasulcularmente. Então, fizemos agora a parte da execução, vamos para o quinto passo. Bom, o que seria então o quinto passo? O quinto passo é o passo que a gente vai preparar para o laboratório, né? Então, nessa fase, é importante o dentista entender o seguinte: não adianta você fazer um bom preparo se você não sabe como mandar para o protético. As informações aqui são de suma importância para que você tenha uma boa surpresa depois, tá? Então, observem essa imagem aí, onde foi tirado com a escala de cor, várias fotografias, onde a gente tem ali dentes na cor B3, dentes na cor A4, temos dentes em cor de metal e temos dentes mesclados ali as cores. Tudo isso é importante você fotografar juntamente com a escala de cor, porque no final a gente quer que o laboratório entregue todas as coroas com o mesmo padrão de cor. Então o laboratório vai ter que utilizar diferentes cerâmicas, texturas de cerâmicas, até conseguir uma harmonia para o resultado final. Então, checado as cores, vamos para o processo de moldagem. Então, esse passo importantíssimo, onde a gente vai colocar fios afastadores. No caso aqui, como eram lentes de contato, a gente optou por fazer fios separados, né, que era importante somente na região vestibular. Então, calcando o fio ali com bastante delicadeza, para não ter nenhum tipo de sangramento. Aqui já o fio já posicionado, né? Temos também uma outra imagem, aqui já de um outro tipo de fio, onde a gente vai fazendo um fio contínuo para a lente de contato também. E aqui a gente tem o que a gente chama de dupla mistura, né? Então, notem que foi feito a mistura do leve e o pesado ao mesmo tempo, porque a gente observa que a parte leve, que seria a amarela, ela escoou bastante e só ficou nas áreas mais com requinte de detalhes maiores. No caso aqui, o fio retrator saiu junto. Será que isso foi uma péssima moldagem? Não, foi uma excelente moldagem. Afinal de contas, o fio está na região intrasulcular. Então, o molde, a silicona conseguiu ir dentro do sulco gengival e capturar ali o fio. Então, todo o término com certeza está copiado nessa imagem.
que é muito importante para o laboratório saber aonde começa e aonde termina essa futura lente de contato, a futura cerâmica a ser construída. Por último, para mandar para o laboratório, é importante o registro de mordida, né? Tem vários tipos de registro de mordida, assim como tem várias formas de capturar, né, a imagem. Só voltar aqui um slide. Isso que eu estou realizando aqui, hoje em dia a gente chama de técnica convencional, né? A técnica com silicona de adição. Mas, hoje em dia, a gente pode utilizar um scanner intraoral também. Tá? Os passos do fio retrator continuam valendo. A área sem umidade continua ainda sendo pré-requisito. Tanto o material de cópia, sendo ele silicona ou sendo a captura por imagem, não pode ter fluido, senão vai dar erro na moldagem, vai dar erro na captura de imagem. E o registro de mordida, a gente pode fazer utilizando siliconas próprias para registro, tá? Ou então também a captura através de mordida do paciente, através do scanner intraoral. Tá? Então estou mostrando aí uma técnica convencional, que normalmente é a técnica que a gente utiliza na graduação. Tá, então eu já fiz 5 passos, que dependem exclusivamente do dentista, que seria a observação, exames complementares, planejamentos e execução, né? E a moldagem, né? Transportar isso para o laboratório. Agora vem o 6º passo, que esse passo realmente é pisar na brasa, né? A preocupação gigantesca que a gente tem que ter com esse passo, que é quando o trabalho volta do laboratório. Tá? O dentista, ou o protesista, ou quem gosta de executar próteses, tem que ter um cuidado extra nessa fase. Tá? Tem que observar se toda a cerâmica ela está condizente ali com o que foi solicitado. Então aqui eu tenho dois moldes, né? O primeiro seria um molde mestre, que é o em amarelo. E o segundo é um molde de trabalho, que é o molde troquelado. Diferenças dos dois. Se vocês observarem, o laboratório ele vai ter mais facilidade de trabalhar com o modelo troquelado. Então ele pega o modelo, ele faz ali todo o término do trabalho sem a necessidade de gengiva, então ele faz um toalete, ele faz uma limpeza dessa região gengival. Então vocês podem observar que no modelo branco ele tem ali o término do preparo mais avivado, a gente consegue visualizar melhor, e no modelo de cima seria o modelo mestre. Assim que você finaliza o trabalho, o laboratório finaliza o trabalho, esse trabalho tem que se encaixar perfeitamente no modelo mestre. Então, se encaixar no modelo mestre, provavelmente vai se encaixar igualzinho na boca, porque o modelo mestre é com base no primeiro vazamento do modelo. Então, aqui está esse caso que ele está com cerâmicas de formas homogêneas. Então, podem ver que a translucidez dessas cerâmicas está muito boa, mas ali eu não tenho coroas em todos os dentes e nem lentes de contato em todos os dentes. A gente tem um padrão assim. Ó. E como o laboratório consegue trabalhar com diferentes estruturas? Bom, esse laboratório ele optou por fazer uma adequação do substrato. Então, ali onde está preto, na verdade, seriam os núcleos metálicos, né? Então, ele optou por fazer estruturas onde teriam a coroa e outras que teriam ali a simulação do que seria um substrato. Então, ali, simulando um substrato de um dente preparado, né? E depois as lentes de contato que vão ser cimentadas sobre esse substrato. Então, dessa forma, ele conseguiu uma boa homogeneização sobre substratos extremamente diferentes. Então, aqui uma outra visão do mesmo caso. Ali a gente tem uma
harmonia dessas estruturas, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o material. Hoje em dia a gente trabalha com vários materiais cerâmicos livres de metal, né? E então a gente tem desde as cerâmicas de revestimento, que seriam as cerâmicas feldspáticas, são as mais convencionais, mas a gente trabalha em áreas estéticas com silicato de lítio e também com zircônia. Hoje em dia a gente trabalha bastante com esses três tipos de cerâmica. Existem outras? Sim, existe uma gama enorme de cerâmicas, tá? Mas eu vou falar um pouco sobre essas estruturas. Então, nessa imagem aqui a gente visualiza uma coroa mista, onde a zircônia é uma zircônia tradicional, uma zircônia extremamente opaca. Então vocês podem notar que ela está substituindo o que seria o copping metálico, né? É uma infraestrutura, e sobre ela uma cerâmica mais estética, que seria o de silicato de lítio, né? Comparando as duas, eu tenho ali que a de silicato de lítio, ele é uma cerâmica de cristais, a partir de cristais de silicato, e a zircônia ela já tem ali uma homogeneidade muito grande de suas estruturas. Hoje a gente considera que a zircônia ela não tem a fase vítrea, que seria uma das fases importantes aí para a cerâmica. Se eu comparar que as cerâmicas ela tem basicamente duas fases, a fase vítrea e a fase mineral ou cristalina, né? Então, são estruturas bem diferentes, que reagem de forma diferente na boca, tá? Hoje já está sendo desenvolvida outras cerâmicas. Temos as cerâmicas de zircônia ultra translúcidas, que está começando a ser indicado também para regiões anteriores que necessitam de grande estética e grande resistência também, né? Então, aqui está um caso onde temos a boca, onde eu fiz a fotografia com o afastamento com fios retratores, e embaixo tem as coroas adaptadas perfeitamente no modelo troquelado, que é o que eu expliquei para vocês, que é o modelo de trabalho. Lembrando que o laboratório ele vai te entregar dois modelos, de trabalho e o troquelado, né? Quando chegou esse trabalho, eu fotografei primeiro no modelo troquelado, mas quando eu pus no modelo mestre, observem que ele não se adaptou, né? E o mesmo ocorreu na boca do paciente. Eu apresentei ali falhas de adaptação. Aonde que está o erro nesse caso? O erro não está no dentista. Ali foi um erro exclusivo do laboratório, né? O laboratório que faz o trabalho em cima do troquel e depois coloca no modelo mestre, ele já observa esse erro e ele nem mandaria esse trabalho para o dentista. Ele iria readaptar ali, fazer uma nova cerâmica, porque ele sabe que esse trabalho apresenta falhas, tá? Então, mais um motivo para vocês fotografarem os casos antes, durante e depois com as cerâmicas, tá? Para vocês não terem aí o dissabor de o laboratório te cobrar novamente um trabalho, sendo que o erro não foi seu, tá? Vamos para a fase agora de cimentação. Bom, o cimento utilizado para cerâmicas, ele é um cimento resinoso, tá? Temos uma gama enorme de cimentos resinosos. A gente pode falar um pouquinho sobre o cimento vinir, que é o cimento mais utilizado para cerâmicas extremamente finas, porque ele não tem ali o risco de amarelamento a partir da amina terciária ou da canforoquinona, que com o envelhecimento ela pode ficar alterando a cor do seu trabalho.
Então, ali eu garantiria que eu não teria alterações de cor. Em coroas ou em pinos intrarradiculares, a gente tem cerâmica, temos cimentos resinosos duais, né, que eles tomam presa inicial por fotoativação e depois uma reação química nas primeiras 24 horas. Né, e a gente teria essas opções aí de trabalho. São mais indicadas para coroas posteriores, coroas que não têm ali envolvimento de risco de translucidez ali, comprometer a cor do resultado final. No caso aqui, é importante a gente pensar que toda vez que você faz uma cimentação, eu tenho que tirar o excesso. Né? Esse excesso inicial é importantíssimo ser removido com pincéis, né? Pincéis de ponta chata, vocês tiram ali, lembrando que a cerâmica, quando pressionada, ela vai estimular a tixotropia do cimento. O que seria tixotropia? O cimento ele vai reagir de duas formas. Sob pressão ele vai escoar. Quando a gente remove a pressão, ele fica mais consistente. Como eu vou cimentar uma lente de contato ou algo assim, com o cimento resinoso, é importante você apertar, fazer toda a remoção do excesso com o pincel e também com fios dentais, mantendo a pressão sobre o dente. Né? E uma outra pessoa iria ali fotoativar para você o seu trabalho. Porque se você tirar o dedo e novamente pressionar para vir com a fotoativação, provavelmente vai ter ali escoado um pouquinho mais de cimento, principalmente nas regiões interproximais, que são as áreas mais difíceis de tirar excesso. Né? Lembrando que os excessos posteriores devem ser removidos com as costas de uma lima, de uma lâmina de bisturi, né? E também com, às vezes, com broquinhas. Né? Nas regiões proximais existem lixas especiais para essa remoção. Né? São trabalhosos, principalmente nas regiões interproximais, a gente conseguir uma correta remoção desse cimento. Então, conselho, remova sempre, verifique sempre se removeu totalmente esse cimento antes de fazer a fotoativação, que deve ser feita em várias direções. Lembrando que quanto mais fotoativado, menos chance de ter monômeros residuais ali que podem comprometer a durabilidade da sua futura trabalho protético. Então, o caso dessa senhora aí finalizado, como ficou, né? Não tinha como devolver um lateral perdido, então a gente optou por fazer ali uma mescla entre canino e lateral, né? Não tem como a gente devolver 100% a linha média, mas já é um preciosismo aí de dentista, né? Essa paciente ela nem notava essa diferença. E a gente fez ali um trabalho de coroas até regiões posteriores para cobrir ali todas essas alterações de cor, principalmente na região de premolar, que eram dentes acinzentados devido a amálgamas extensos. Então, vamos finalizar aquele caso complexo, onde o paciente de 20 e poucos anos, usando aparelho por mais de 4 anos, ele tinha ali uma deficiência bilateral, né? Então, se a gente olhar na região oclusal, esses dentes, entre o canino e o pré ali, primeiro pensamento era colocar ali um implante, né? Porque daria um implante pequeno ali e faria ali um terceiro premolar, talvez, né? Mas quando a gente faz o exame radiográfico, a gente percebe que o canino e o premolar têm raízes convergentes, então contraindicando aí um trabalho de implante, né? Então estaria descartado ali para esse paciente implante para essa região, lembrando que os premolares não têm movimentação, eles são anquilosados. Na região
inferior, a gente tem regiões ali de necessidade de exodontia, porque esses premolares, principalmente os premolares, eles não possibilitariam ali apoio e depois higienização para uma futura coroa, né, futura prótese, e também o terceiro molar ali indicado para exodontia. Do lado direito aí a gente tem a simulação do que seria o enceramento diagnóstico para esse paciente. Novamente mais uma visão. Essas coroas são coroas de prótese fixa, então a gente teria uma união das estruturas, porque a estrutura de suporte é pequena, né? A estrutura de esmalte que eu teria para trabalhar ali seria muito pouca. Aqui uma visão novamente. E uma visão de lado, o que eu tinha de remanescente coronário. Tá? Um premolarzinho ali bem escondido, próximo ao cervical do primeiro molar. Do outro lado, um trabalho semelhante, né? Tinha um desnível maior aí de altura do premolar com relação aos molares. Né? Esse lado aí seria um lado mais difícil de ser trabalhado. Aqui o enceramento diagnóstico, então, do lado esquerdo. O que eu estava pretendendo fazer era fazer uma fixa pegando o primeiro pré e unindo até o segundo molar. Tá? Visão lingual. Do lado direito, as estruturas ficariam bem maiores, as coroas, né? A perda de estrutura ali na área oclusal era muito grande, então eu teria dentes mais volumosos. Né? Eu teria ali 4 elementos. Então, nesse momento, eu fiz um trabalho junto com a parte do laboratório, que seria o fluxo digital, lembrando que não adianta ter só o equipamento, né? Então tem uma brincadeira aqui que o scanner faz tudo, não. Quem depende ali, quem faz a estrutura é o dentista, né? O planejamento todo é feito, não é feito pela máquina, tá? Então transformar aquilo ali em algo semelhante ao dente necessita ali de um bom entendimento, principalmente do dentista, com um cadista, que seria quem vai fazer os desenhos ali, para que o finalzinho, o resultado final, seja harmônico. Então, o que eu fiz antes de fazer para mandar para o laboratório? Se vocês observarem, os dentes embaixo ali, em amarelo, eles estão mais altos. Eu fiz uma reconstrução com resina composta. Então, é como se eu fizesse um núcleo de preenchimento. O substrato é o substrato melhor que a gente tem para adesividade em dente, que é o esmalte. Então, eu desgastei o mínimo possível e reconstruí o máximo possível para que, primeiro, eu corrigisse as inclinações e também eu tivesse um corpo para trabalhar. Então, aqui já o trabalho do cadista, né, do laboratório. Então, o primeiro molar ali era o dente que mais tinha volume a ser recuperado, né, e todos esses dentes aí praticamente em esmalte o preparo. Tá? Então, sei que na aula de graduação a gente explica que o volume do desgaste é em torno de 1,5, mas aqui são casos extremos, né? A gente avalia aonde vai tirar e aonde não vai tirar, e no caso aqui eu ainda reconstruí sobre a estrutura do esmalte. Aqui a simulação com uma impressão 3D, então o laboratório mandou para mim para eu experimentar em boca primeiro.
Tá? E aqui depois a coroa já pronta, né? A prótese fixa pronta em silicato de lítio. Tá? Então, aqui o caso, como ficaria na boca. Então, a gente observa ali a altura que eu consigo recuperar. Nesse lado, o problema maior era da região inferior, o superior estava numa posição satisfatória dentro da linha do sorriso do paciente. Checando a oclusão desse paciente, notem que os pontos escuros ali no acrílico, na resina vermelha, eles quase se equivalem ao encontrado na simulação digital. Aqui a simulação em resina vermelha e o dente pronto. E na boca do paciente, ele antes sem estrutura e ele com estrutura. Tá? Ali lembrando que eu não consigo fazer nenhum tipo de alteração estrutural gengival. Tá? Ali é uma área de anquilose. Então, aqui a visão oclusal, acompanhando a anatomia dos dentes. Nessa região, então, eu consegui fazer com que o paciente começasse a ter função mastigatória desse lado. Então, ele teve ali uma recuperação já, um ganho de estrutura, mas é claro que eu iria ainda trabalhar do outro lado e na região estética na frente. Nessa imagem já é possível ver o desgaste ali dos incisivos, principalmente dos inferiores. Lembrando que esse paciente tem 20 e poucos anos. Então aqui ele já sem o aparelho, né? E a gente ia trabalhar nessa região daqui. Grande desafio para essa região. Eu tinha dentes com inclinações totalmente opostas. Então, o eixo de inserção do premolar era o oposto do molar. Numa visão frontal, como era o eixo de inserção. Então, lembrando que na prótese fixa eu tenho que ter um eixo único de inserção. Tenho que trabalhar ali com uma forma que ele se encaixe de forma passiva, sem fazer pressão sobre a coroa. Então, o que eu teria que pensar? Aqui a visão oclusal e aqui a visão após o meu núcleo de preenchimento com resina composta e após o desgaste dentário. Então, notem aí que eu tenho ali uma área que é preenchimento de resina composta e um leve desgaste também em estruturas. Tá? Aqui, comparando as áreas para ver se eles ficaram com o mesmo eixo de inserção, eu tenho esse lado aqui compatível, e esse lado aqui também compatível, possibilitando aí que eu criasse uma futura prótese fixa para essa região aí de forma satisfatória. Então, o paciente aqui já recuperado nas áreas inferiores ali do lado esquerdo e direito. Lembrando que o paciente tem esse volume todo dentário aí, porque eu não consigo trabalhar em região de gengiva. Né? Lembrando também que o inferior não tem tanto problema, porque o paciente não tem um sorriso que comprometa essa área aí, e o lábio inferior ele sempre vai tampar essa região cervical na região posterior. Na região superior, então, como já estava sendo descartado o implante, eu desgastei o canino e os premolares para fazer ali uma prótese fixa. Tá? Aqui o caso já finalizado, o caso complexo aí, já com as lentes de contato e também com as coroas do lado que eu preparei. A visão lingual aqui. Vamos lá ver como é que ficou essa diferença aí de altura. Então,
essa região era a região mais delicada de se trabalhar, porque eu tinha um desnível muito grande de altura, né? E eu nivelei essa altura usando ali o canino, o espaço que eu tive que inicialmente fazer um esvaziamento do tecido gengival nessa região entre o canino e o primeiro premolar, e foi feita ali uma prótese fixa para essa região, e o último dente se tornou ali como uma espécie de molarzinho, né? Então eu tenho ali o segundo premolar como se fosse o primeiro molar, e futuramente esse paciente vai ter que extrair aquele molar daquela região ali, porque não é possível o acesso dessa área, né? Aqui ele já com o molarzinho em posição, com a prótese fixa em posição, e aqui em cima o lado que foi feito, né, a recuperação, e embaixo já a harmonia de todos os dentes ali com as lentes de contato, tá? Então esse caso aí estaria finalizado na região superior assim. Aqui o paciente em mordida profunda, ele ainda tinha esse detalhe, mas o caso em 2013, o inicial, isso aí é uma foto da documentação ortodôntica dele, e aqui o caso finalizado com assim que eu fiz a cimentação. Notem que ele ainda tem um leve alteração no sorriso ali, porque ele não está acostumado com esse novo arranjo dentário. Mas isso aí é uma adaptação que depois ele consegue um remodelamento mais suave, mais bonito do sorriso, né? Uma acomodação muscular. Então aqui o caso finalizado, a cor ali é uma cor clarinha que não chama atenção. Ele fez clareamento nos dentes inferiores que eu não mexi, né, que seriam os incisivos até canino inferior. E foi final aí desse caso complexo. Eu espero que vocês tenham entendido que a gente vai trabalhar da estrutura bruta, a gente vai depois tirar os excessos, né? E espero que vocês tenham se apaixonado pela prótese, né? Como eu sou apaixonado. E espero que vocês tenham aproveitado também o caminho. Aqui eu falo tanto de passos, é porque eu fiz o Caminho de Santiago em 2017, recomendo a todos. Então fica aqui um bom caminho para todos, e os contatos aí do quem me ajudou, da Liga de Prótese Fixa, tá? E o laboratório que tanto me ajuda aí quando eu preciso, tá bom? Espero que tenham gostado, um abraço a todos.